Debatendo lá no intervalo na live do YouTube, canal Jovem Pan Grupo RIC, para te contar que o governo alinha medidas, ou pelo menos vem tentando alinhar medidas em relação ao aumento do IOF junto com as lideranças do Congresso. Mas, mais uma vez, mostrando mais um revés aí a Fernando Haddad, diferente do que ele tinha anunciado, de que as medidas seriam conhecidas hoje, não. Ficou para a próxima semana. O assunto foi discutido ontem em uma reunião com o presidente Lula, também com as lideranças das casas, né? Então, Hugo Mota, da Câmara Federal, e Davi Alcolumbre, do Senado. Só que o governo anunciou que só vai trazer a público quais devem ser as soluções, as alternativas ali para o aumento do IOF no domingo, depois de apresentar essas alternativas para as lideranças do Congresso Nacional. O governo anunciou o aumento do IOF para ampliar a arrecadação e atingir a meta fiscal do ano ainda na semana passada, só que a medida repercutiu e muito mal no Congresso Nacional, no setor produtivo e na sociedade civil. Para evitar esse decreto federal, para evitar que esse Congresso vamos retornar aqui. Para evitar que o decreto federal seja derrubado no Senado e na Câmara, e para que isso não seja um vexame, inclusive, para essa gestão, porque se isso acontece, será a primeira vez em 25 anos, o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda vem tentando estudar uma alternativa para este tema. A maior parte dos deputados e senadores já vinham defendendo a anulação desse aumento do IOF. Entre a bancada paranaense, nós ouvimos todos aqui, os 3 senadores e a maior parte dos 30 deputados defenderam a derrubada do decreto, salvo ali alguns deputados justamente da base do governo de Lula. Apesar de ter concedido uma entrevista coletiva ontem à tarde, Fernando Haddad ressaltou que a medida alternativa ao aumento do IOF só será apresentada, então será conhecida na semana que vem. Vamos ouvir um trecho do que ele disse depois da reunião com as lideranças do Congresso. Nós estamos tendo esse cuidado todo porque nós dependemos dos votos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estar convencido de que é o caminho mais consistente do ponto de vista da política macroeconômica. Então, o zelo que nós estamos cuidando é só por essa razão. Não se deixem levar por especulações, tem muitas coisas sendo discutidas, todas elas foram apresentadas para os 3 presidentes, um detalhamento bastante razoável, já quase num anteprojeto de lei. Então nós estamos tendo todo o cuidado em detalhar o máximo possível para que ninguém seja surpreendido, mas ao mesmo tempo estamos cumprindo um rito que nos parece o mais adequado para atingir o objetivo final, que é a sua aprovação. Não é um mero anúncio que nos interessa, que pode agradar muita gente, mas se não houver um trabalho sério no encaminhamento dessas medidas do Congresso, isso pode nos frustrar. Então nós estamos tendo esse zelo e esse cuidado, sob a liderança aqui dos 2 presidentes, que estão encaminhando do ponto de vista do presidente Lula, da melhor maneira possível, da maneira mais nobre possível, essa temática, porque nós temos um objetivo que é dar sustentabilidade, né, para o arcabouço fiscal, para as contas públicas e assim por diante. Depois dessa conversa que aconteceu entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara e do Senado, os 2 também conversaram com a imprensa e ressaltaram a importância de discutir medidas que busquem o equilíbrio das contas públicas de forma estruturante. Vamos ouvir. O ministro Haddad, com muita competência, juntamente com toda a sua equipe, apresentou um rol de medidas que podem ali serem escolhidas para que essa discussão possa avançar. Nós temos que lembrar que, a partir daí, depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes, para que, a partir daí, montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas, para que, a partir daí, possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal do país. Eu saio da reunião ainda mais animado, ainda mais estimulado em construir ao lado do presidente Davi, com quem temos tido uma relação de muita irmandade, de muita proximidade, essa agenda conjunta com o Ministério da Fazenda, com o presidente Lula, que acompanhou atenciosamente a discussão que foi feita. E o que mais me animou, presidente Alckmin, já encerrando a minha fala, foi o sentimento que permeou a reunião. Todos preocupados com o país e não apenas com uma ou outra questão pontual. E esse episódio foi muito didático. A forma sensível que o presidente da República nos acolheu,
As suas manifestações, lideradas pelo ministro Haddad, foi a todo instante no sentido de buscarmos um entendimento, até para revermos o decreto. Mas nós não poderemos rever um decreto se nós antes não discutirmos uma agenda estruturante de país. Não dá para tratar isoladamente o problema que nós estamos vivendo nas contas públicas do Brasil. São agendas sensíveis, que precisam ser debatidas, que precisam ser enfrentadas. E acho que todos nós estamos preparados com maturidade política de enfrentar agendas sensíveis quando essas agendas sensíveis forem a favor da estabilidade econômica do Brasil. Bom, vamos lá. O que deve acontecer, né? Eles devem chegar em um meio termo aí e trazer outras medidas para tentar compensar esse gasto e esse rombo que a gente tem na nossa conta, porque é preciso tentar chegar pelo menos em um 0 a 0 ali nas contas públicas, o que está bastante difícil. É mais um revés de Fernando Haddad, que disse que traria a solução a público antes da viagem do presidente Lula, que não aconteceu, porque não se chegou a um consenso, porque senão eles já teriam trazido isso a público. Eles marcaram uma reunião com as lideranças de bancadas do Congresso para apresentar tudo isso. É também mais tempo para eles discutirem todas essas medidas, porque Hugo Mota e Davi Alcolumbre bem sabem se as medidas vão ser ou não aprovadas dentro das suas casas, mas eles precisaram de mais tempo para tentar discutir. E por que isso está acontecendo? Porque não tem consenso ali nessa agenda, né? O Ministério da Fazenda só tem como solução o aumento de arrecadação, ou seja, taxar cada vez mais, né? Aumentar a quantidade de impostos que pesa no meu, no seu, no nosso bolso, enquanto há uma cobrança ali por parte do Congresso Nacional de que se pegue a prancheta e faça os cálculos de onde que pode contar. De onde que pode cortar. E aí, eu não estou falando que o Congresso Nacional é o bonzinho nessa história, porque na hora de cortar o dele, eles também não querem. Então o discurso é muito bonito, mas na prática, quando se fala da sua caixinha, do seu cofre, ninguém quer fazer nenhum tipo de corte. E aí, é claro que a conta chega para nós todos os dias com mais aumento de imposto. Só nesse governo já foram 25 aumentos em 2 anos e meio. E aí, Rafa, eu não sei se eu fico aliviada ou se eu fico mais preocupada quando eles falam que vão vir com medidas estruturantes, com novas medidas a serem anunciadas ali no início da próxima semana, que era para ter sido hoje, ficou para a próxima semana. Por quê? Quando o Ministério da Fazenda veio lá há cerca de 10 dias aproximadamente e anunciou essa questão do aumento da alíquota do IOF, eles falaram que era uma medida que estava sendo estudada há meses, há quase ano, no Ministério da Fazenda. Mas eles não tinham conversado com ninguém. Agora, pelo menos, conversando eles estão. Mas, se em meses eles vieram com essa solução que eles não... Eu custo a imaginar que eles não sabiam o impacto, mas enfim, que eles estavam tentando esconder o impacto que isso teria, né, para o setor produtivo, para a sociedade. Eu não sei o que vai vir em cerca de 15 dias aí de estudo sobre isso. Me preocupa realmente se a emenda não vai ser pior do que o soneto, viu, Rafa? Com certeza, né, Manu? Porque o Brasil, às vezes, parece que não tem ninguém no comando, né? Parece a casa da mãe Joana. Tanto o Ministério tem lá em Brasília, podia ter um departamento do vai dar ruim, para avisar exatamente isso. E o governo nos poupar dessa vergonha, e se poupar dessa vergonha de processos, onde ele anuncia uma medida, aí não, peraí, gente, não deu certo, vamos retomar essa medida. Não, então agora vamos ajustar a medida que a gente anunciou, mas a gente não se conversou sobre isso. É o básico, né? A condução da medida econômica de um país, ela tem reflexos gigantescos para o setor. Você não pode ficar fazendo disso uma grande brincadeira, né? Uma pataquada, como a gente viu aí com o IOF, e dá para resgatar aqui de memória ainda alguns outros exemplos, né? Lembra da blusinha da Shein? Vai taxar, não vai taxar. Aí a história do agro, do seguro, vai cortar o seguro porque o orçamento não foi aprovado, não vai ter o plano safra. Volta o ministro, diz agora sim vai ter o plano safra. E a pataquada do IOF foi isso, né? Alguém tem que avisar o governo também que aquele tempo que ele mandava no Congresso, né, ia lá com uma canetada e resolvia tudo, esse tempo, aspas, para o governo é um tempo bom que não voltará, não volta nunca mais, né? Inclusive, essa própria revisão mostra um recado claro, porque o Hugo Mota, apesar de ter viajado aí com o presidente da República, né, nas turnês, aspas, aí, internacionais, ele colocou ali, né, de certa maneira, a ordem na mesa, bateu e disse, tem 10 dias para retirar.
eu vou derrubar, porque era óbvio, né? Olha como é que a configuração que está hoje em Brasília, qual é o poder, por exemplo, de um ministério diante do Congresso Nacional. Ninguém mais quer ser ministro, vai fazer reforma, ninguém pega, porque é canetar e carimbar ali medidas para resolver, não tem orçamento para fazer as coisas. Então, o que a gente fica se perguntando só, primeiro, é cadê as ações econômicas de verdade para impactar positivamente a nossa vida? Não 25 medidas em pouquíssimo tempo para taxar mais um país que é super taxado, né? E nesse caso do IOF, inclusive, onde ninguém se conversou aparentemente, segundo o próprio integrante do governo já revelou, a gente não sabia os detalhes. O ministro teria dito que seria uma questão mínima, o próprio presidente também falou que não foi esmiuçado o assunto. A gente fica se perguntando a quem agradou. E além disso, né, era uma forma muito simples de você organizar, colocando ali cautela e diálogo. E essas coisas, sim, parecem que estão com uma economia que funciona no Brasil. Manu. A certeza, meus amigos, é que taxação